Voltamos aqui com mais um bloco da entrevista com Arthur Rezende e agora para continuar falando do Comunicação. E o Brandão estava com a palavra quando eu interrompi o último bloco. Brandão. A Comunicação foi um evento que deu exemplo para o estado de Goiás que o festival de música era coisa necessária naquela época. E revelou muita gente. Eu queria que você citasse alguns festivais que vieram depois do Comunicação, que vieram até que se exemplaram do Comunicação para acontecer, e alguns artistas que hoje estão na ativa pelo Brasil, que fizeram sucesso aqui com você. Ok. Então, em 1971 foi o primeiro. E revelamos durante esse período, até 85, nomes como João Caetano, Marcelo Barra, Fernando Perillo, você me ajuda? Juraildes, e o Braguinha, e o Lucas Faria, Genésio, Lucas Faria, Ricardo Leão, Pádua, que ganhou o último, né? Quem mais? E tantos outros que eu acho que a maioria ainda vive de música. Vive de música. O João Caetano, que foi uma das estrelas do Comunicação, nem tanto porque ele é médico, né? Ele divide. Ele não vive basicamente de música, mas vive de música também. E os outros todos que citei aí, todos entraram na vida noturna, nos shows, etc. e tal. Naquela época, uma coisa interessante, não tinha essa música de barzinho. Aí, com o festival, é que os barzinhos começaram a contratar essa moçada que, de repente, começava a animar as noites dos botecos da cidade. Que era uma coisa interessante. E uma outra coisa também, que dava assim, muito prazer para a gente, eu mais o Mazin, a gente circulava muito, os colégios faziam as suas prévias. Eram alguns participantes para escolher 2 músicas para cada colégio. Então, tinha colégio que tinha 10, 12 concorrentes para escolher 2. Então, já era uma festa interna no colégio. E o interior acabou vazando para o interior. O Mazin mesmo participou de várias prévias em Catalão, Pires do Rio. E tinha outras cidades que faziam as suas prévias para trazer os seus colégios à Goiânia. Era uma coisa muito interessante. Então, eu acho que a gente cumpriu assim, uma missão, que foi de revelar esses artistas, trazendo de fora do eixo Rio-São Paulo os editores de música, compositores, diretores de gravadoras e jornalistas e até atores para conhecer aquilo que era feito aqui em Goiás. Então, alguns deles, inclusive, ficaram muito amigos, né, dos nossos artistas e alguns até tiveram chance de ir para fora. Arthur, se defenda aqui, porque acho que você merece se defender. Quem perdia sempre falava que os que ganharam compraram o júri. Você tem uma frase para isso, que eu sei. Conta isso aí. Como é que é essa coisa essas acusações bobas? Aí é o seguinte, o talento é talento, né? E muitas vezes acabavam ganhando sempre os mesmos, mudava só as posições, com algumas raras exceções. Então, sempre os ganhadores ficavam naquele grupo, e aí ficava sempre aquela história, que o festival beneficiava esse ou aquele artista. Teve um dos festivais, não me lembro qual, que teve uma revolução, uma revolução interna entre os compositores que estavam querendo boicotar, porque eles estavam acusando nós da organização com muita proximidade com determinados artistas, né? Determinados compositores que estavam concorrendo. Aí eu me lembro, falei, Mazin, reúne todo mundo na porta do teatro. Tem a escadaria do Teatro Goiânia, ali eu fiquei na parte de cima com o Mazin, eles ficaram na parte de baixo e a gente falou. E eu fui muito duro com eles. Porque eu falei o seguinte, está acontecendo aqui uma insatisfação porque nós estamos ligados a determinados artistas e tal. Eu queria que vocês dissessem, primeiro que ninguém quis falar. E aí eu falei assim, olha, vocês estão achando que nós temos ligação com esse ou com aquele, porque o pai desse ou daquele
está levando para nós, os compositores, os artistas, os diretores de gravadora, para o hotel, do hotel para o restaurante, para o aeroporto. Eu gostaria que vocês, todos aqui, que tiverem pais que tenham automóveis, que tenham carros, que façam isso para a gente, que nos ajude também. Porque nós não temos carro. Então nós não podemos ficar pagando táxi para lá e para cá. Quem puder ajudar, ótimo, é muito bem-vindo. Aí acabou a revolução. Arthur, eu quero abordar um assunto aqui que foi discutido anteriormente, mas eu entendo que o comunicação, como o Grêmio, em umas, mas principalmente a comunicação, ele teve importância fundamental nessa mudança comportamental dos nossos compositores, dos nossos músicos em geral e os intérpretes. Era um aprendizado. Goiás, né? a partir de então, passou a ter uma posição nacional nesse contexto artístico brasileiro. Porque os compositores Então, de lá... não seria o caso, vamos dizer assim, do governo do Estado, e aí, no caso, o senhor Marconi Perillo, ou o próprio prefeito, entenderem que é um momento importante. Goiás está vivendo um momento importante nessa área. O Brasil todo está voltado para Goiás, desde a música sertaneja, a música popular. Você fala para encampar e voltar ao festival? Exatamente, porque isso faz parte da história e da cultura do povo goiano. Bom, eu considero... Da parte que nos toca, eu e o Mazinho, eu considero isso... A gente já passou da idade. Essa sua vinda aqui, ela é oportuna para a gente levantar essa questão, no sentido de que o governo do Estado e o prefeito, né, e outros elementos assumam, quer dizer, isso, porque não pode ficar perdido no tempo. O que você está dizendo... Então vamos aproveitar, Arthur. Por que a comunicação acabou? Acabou por falta de... Eu acho que cansou, foi um cenário diferente, as coisas começaram a mudar pela própria tecnologia, né? pela internet, por computador, por telefone celular, que a gente não tinha. As coisas mudam. E acho que aquele formato, como até já tive a oportunidade de falar com o Brandão, as coisas mudaram muito. Então, acabou. Agora, que ideia de se fazer alguma coisa para agasalhar essa moçada que está aí, que não tem oportunidade, ela é boa. Da parte que nos toca, nós estamos querendo fazer agora uma festa comemorando os 40 anos do primeiro festival, que foi em 1971. Estamos em 2011, são 40 anos. O Brandão, por exemplo, aqui dessa mesa redonda, o Rei Arthur e a sua mesa quadrada, não, redonda, o Brandão participou do Comunicação. Fala, Brandão, como é que foi a sua participação? Eu cantei uma música em 72, Logos e Diálogos, que ficou no segundo lugar. Como é que é? Logos e Diálogos. Logos e Diálogos. Era um rap que tinha 7 minutos e meio. Como é que era o refrão? Arthur, não me lembro. Dá uma palhinha aí. Não me lembro. Aliás, apenas para esclarecer para os nossos internautas aqui, que o Carlos Brandão, além de ser nosso colunista aqui do Jornal da Imprensa, é também um dos maiores compositores daqui de Goiás, autor de várias músicas que fazem sucesso aí na voz de excelentes cantores goianos. Está feito o registro, mas... Deixa eu falar uma perguntinha para a comunicação. Teve a Noite das Garrafadas. Explica para esse pessoal que não conhece a comunicação, como é que foi isso? Essa noite foi histórica também. Isso é histórico. Eu não me lembro que ano que foi. O Mazinho, se estivesse aqui, tem memória melhor. Foi uma noite terrível. Foi no ginásio da Vila Canaã. Do César. Uma grande festa. E tinha, as torcidas também ganhavam, justamente para ter aquele comportamental, não é? Para ela vibrar e tal. Quando a gente chamava, tinha um troféu para a melhor torcida da noite, melhor torcida do evento. Então a gente dava os troféus. E naquela noite, naquela época, o Colégio Objetivo e o Colégio Carlos Chagas eram assim, antagônicos, eram rivais. E rapaz, de repente, começaram, um de um lado ou do outro, as garrafadas. Jogaram, eu não sei de onde surgiu tanta garrafa. E eu fiquei louco lá no palco, sem saber, não sabia nem como comunicar. Eu fiquei pasmo. Aí o Stepan Dercessian teve a grande ideia, pegou o microfone e falou, gente, calma. E teve um policial que deu um tiro para cima. E o Stepan acalmou todo mundo, e inclusive pediu o policial calma, deu só um tiro para cima, aí deu uma acalmada. Aí, no fim, esse próprio policial foi elogiado, porque
o tiro dele fez com que o pessoal acalmasse. E graças a Deus ninguém saiu ferido nem nada. E essa noite foi épica. E eu não me lembro qual, eu sei que nós estávamos com o júri de fora. Rapaz, mas que tragédia. E aquela história da briga do Eduardo Jordão? Eduardo que Jordão. Foi membro do júri, eles tiveram desentendimentos lá e saiu pancadaria. Essa história também foi muito engraçada. O júri local, né? Júri local. Tem uma coisa que precisa explicar. Isso repercutiu, É na necessário época, né? explicar. O júri local fazia a peneira, né? Eram vários dias, né, que ele fazia o festival. Então, durante aqueles dias, o júri local selecionava as músicas para a semifinal e a final. E o Jordão fazia parte do júri local. Ele era jornalista, é jornalista, e acho que até compositor também. E ele participou um dia, e um dia ele jogou as coisas para cima lá, e todo mundo sem entender o que era. Foi a primeira vez que eu vi alguém rodar a baiana, no bom sentido, por uma música que ele não queria que fosse classificada. Normalmente você briga por uma que para ser classificada. Uma música lá foi classificada, ele não queria, ficou possesso e tivemos que acalmá-lo e tal, e ficou nisso também. Arthur, naquela época, o grande problema era a infraestrutura, né? O Teatro Goiânia... Infraestrutura e apoios. Não era um local muito adequado, mas mesmo assim você contava com apoio, por exemplo, o maestro Oscarlino, né, que fazia... Oscarlino conduzia a orquestra, fazia os arranjos. Os arranjos para ajudar os compositores. Os compositores daqui aprenderam muito com ele. Tinha os apoios que ele tinha da antiga Suplan, hoje é MOP, né, que hoje, naquela época, para fazer o palco, fazer o cenário, a gente tinha que ter esse apoio. O Ciro Palmerston, de saudosa memória, dono da pousada do Rio Quente, hoje é Rio Quente Resorts, o Ciro Palmerston nos ajudava muito, porque a gente levava o júri de fora, os nossos convidados, para passar um dia na pousada, e era uma coisa maravilhosa. Eles adoravam. Isso era uma premiação para eles, né? Então isso aí atraía muito também. Então a gente contava com muitos apoios. E foi uma época... Quer dizer, a sociedade se envolvia nisso, né? É verdade. Os pais, quantas pessoas falavam, Arthur e Mazinho, vocês estão fazendo uma coisa importante para a cidade e importante para nós, pais, porque os nossos filhos hoje estão envolvidos com música. E isso é uma coisa importante. Eles não sabiam que a gente bebia muito, não, mas... Segundo a sua observação, hoje Goiânia não tem a falta de casas para um festival. Hoje, eu não entendi. Hoje não falta o espaço, não falta a casa. Os locais, né? Certo? Eu acho que se o governador Marconi, se o prefeito Paulo Garcia se interessarem, eu acho que tem um jeito de fazer uma reunião aí, pegar esses próprios artistas nossos, colocar eles no júri para eles ajudarem os mais novos, né? Eu acho que pode dar oportunidade a novos talentos, eu acho que sim. O Arthur, fala pra gente dessa festa de 40 anos, você quer fazer no Niemeyer e parece que em outro local. Explica pra gente isso. Surgiram, a ideia é fazer no Niemeyer, no dia 21 de outubro, uma grande festa. A gente não sabe ainda de que forma, vamos nos reunir, mas os principais que ganharam estariam no palco e a gente fazer uma grande festa, convidar muita gente e fazer assim, a comemoração dos 40 anos do Comunicação. E, através do Rinaldo Barra, a gente convidou, ele tem um estúdio, a gente gravaria um CD e, quem sabe, até um DVD, para formatar isso e deixar para a história o Festival Comunicação. Que só teve um LP gravado, naquela época, um vinil gravado, e o João Caetano, que gravou também um compacto naquela época, né? E ainda o Marcelo Bach, que teve a música Araguaia, gravada pela Fafá de Belém. Então, seria essa história para a gente fazer a grande festa. E tem alguns interesses por exemplo, eu soube que o Shopping Flamboyant estaria interessado em fazer um evento lá. Então a gente vai estudar isso. Bom, nós estamos aqui chegando ao final da nossa entrevista.
Arthur, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, mais alguma Falando informação? da Bessa, né? Alguma coisa que nós poderíamos ter perguntado e não perguntamos? Você fique à vontade para... Eu estou satisfeito, espero que vocês que estejam assistindo tenham gostado aí dessas histórias, né? Falamos muito sobre Jovem Guarda, a Juventude Comanda, sobre a minha vida como profissional da coluna social, a Agenda Sociedade Goiana, a revista, o programa Aplauso e o Comunicação. Acho que é isso aí. Faltou dizer que eu sou vilanovense, sofredor, Eu também. e sou flamenguista também. Vamos pular essa parte. Eu também sou vilanovense, 3-1. mas vamos deixar isso, vamos esquecer essa parte mais triste da entrevista. Bom, nós vamos ficando por aqui. Agradecemos ao Arthur por ter atendido a esse nosso convite, ao Brandão e ao Lessa que participaram aqui com a gente, e até a próxima.